As cenas da invasão ao Capitólio nessa quarta foram lamentáveis, preocupantes e tristes. Os apoiadores de Trump têm todo o direito de estarem indignados. Há indícios de fraudes eleitorais, sim, e o jogo foi sujo, a começar pelo papel da mídia. Mas nada justifica invadir o Congresso e intimidar parlamentares. Essa ucranização desgasta ainda mais as instituições, por mais compreensível que seja a revolta popular. Antes dessa invasão, porém, as cenas em Washington eram inspiradoras de resistência pacífica, de alerta sobre os limites do poder do establishment. As ruas estavam tomadas por gente patriota, cansada de manipulação midiática, demonstrando que a imprensa e os democratas não podem tudo, pois nem todos são trouxas. A coisa degringolou no final e forneceu o pretexto perfeito para os cínicos de sempre. E que show de cinismo! Vimos vários conservadores e republicanos condenando a invasão do Capitólio, algo que nunca vimos na esquerda sobre Black Blocs, Antifa ou Black Lives Matter. Foi um bom dia para catalogar hipócritas. Todos que estão externando seu horror aos acontecimentos em Washington, usando palavras como terrorismo doméstico, fascistas e antidemocráticos, mas que se calaram quando Antifa e Black Lives Matter tocavam o terror no país incendiando cidades, são canalhas. E por falar em hipócritas e canalhas, Marcelo Freixo foi um dos que aproveitaram o momento para destilar sua hipocrisia. Trump tem que ser preso, escreveu. Essa é a resposta que as instituições americanas precisam dar à democracia e ao mundo. O partido do sujeito defende o ditador venezuelano, aplaude invasores comunistas e agora ele manda essa, exigindo a prisão de Trump. Vamos prender quem convoca a manifestação que acaba em desrespeito à lei e à ordem agora? Opa, eu até gostei disso. Podemos aplicar geral essa regra? O cínico mor, claro, não ia ficar de fora. O mais mentiroso de todos, o canalha dos canalhas, o bandido defensor de tiranos comunistas. Óbvio que Lula ia também aproveitar para expor sua malandragem tosca. Ele escreveu: a invasão do Capitólio revela cruamente o que acontece quando se tenta substituir a política e o respeito ao voto pela mentira e pelo ódio, até mesmo num país que gosta de se apresentar como campeão da democracia. E ele ainda acrescentou: para o Brasil é um alerta sobre o que ainda pode acontecer de pior aqui se não for contido o autoritarismo de Bolsonaro e suas milícias, se continuarem sendo toleradas as violações à liberdade e aos direitos. Haja cinismo. A esquerda é fofa, pacífica e democrática. Por isso Caetano Veloso, um dos seus símbolos, defende um professor stalinista e apoiava os Black Blocs, fantasiando-se de um deles, inclusive. E jornalistas sérios e liberais, como Pedro Doria, do Globo, querem chamá-lo para o debate civilizado, até mesmo para uma união. Mas por que ficar nesses plagiadores brasileiros, não é mesmo? Vamos direto ao ponto, na origem da podridão, no mais destacado aluno do Foro de São Paulo. A ditadura venezuelana divulgou um comunicado alegando preocupação com a situação americana. O jornalista Leonardo Coutinho, da Gazeta, que vem esmiuçando os podres venezuelanos, desabafou: os absurdos de hoje servem de pretexto para o chanceler de um cartel de drogas brincar de democrata. Tiempos brutos. Flávio Gordon ironizou também: os democratas do mundo estão se unindo em defesa da democracia americana. Aguardemos ainda a declaração de Xi Jinping. É lindo. E a mídia dando destaque a esse comunicado venezuelano como se fosse algo sério. Mas, além da extrema esquerda latino-americana, os democratas e até ministros do STF também tiraram casquinha da situação. Estavam todos assanhados, querendo usar o caso para avançar algumas casas extras no controle social no nosso país. Rodrigo Maia escreveu: a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia com diálogo e respeitando a Constituição. Belas palavras, mas Rodrigo Maia é um estadista, né? Defensor do diálogo, da democracia, e por isso está horrorizado com os apoiadores de Trump. E por isso também está fechado com o PT
na disputa do comando da Câmara, né? O PT, que defende Maduro, a sua ditadura opressora na Venezuela e por aí vai. Tem mais. O intelectual Christian Lynch escreveu: depois dos acontecimentos de hoje, há uma chance de que o sistema político americano deixe de lado a leniência e passe a reprimir o fascismo trumpista. Isso nos interessa porque o destino que couber a Trump afetará o modo por que a política brasileira encara o bolsonarismo. Foi compartilhado pelo mesmo Pedro Doria, jornalista do Globo. O ministro Barroso comentou: no triste episódio dos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente da ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. O seu colega Gilmar Mendes escreveu: a invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral ativa. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. Os exemplos abundam, todos chocados com o ocorrido e concluindo que é preciso apertar o cerco contra fascistas, sendo que nenhum deles demonstrava qualquer preocupação com terroristas da Antifa e marxistas revolucionários do Black Lives Matter, espalhando caos e terror pelo país. São democratas de ocasião, com claro viés, com duplo padrão e seletividade. Condenam invasões violentas desde que associadas à direita. A esquerda pode tudo, tem salvo-conduto, pois é do bem, luta contra o fascismo. Foi Barroso quem disse que antifascista no nome significa antifascista na ação, o que é uma piada de mau gosto. João Amoedo, do Partido Novo, para não perder também o bonde da lacração, aproveitou para denunciar o suposto método trumpista numa clara associação ao bolsonarismo. Enfraquecer as instituições, desacreditar o processo eleitoral e incentivar o nós contra eles, elementos da estratégia que resultou no ato lamentável de hoje nos Estados Unidos e que presenciamos diariamente no Brasil. Um alerta para aqueles que ainda se mantêm passivos. O problema é que ele está descrevendo exatamente o que a esquerda democrata vem fazendo faz tempo e que piorou muito com Obama. Vamos lembrar que quem quer que criticasse a gestão medíocre de Barack Obama era logo rotulado de racista para impedir o debate e blindar o presidente. A mídia trata todo o eleitor de Trump como deplorável, idiota ou fascista. Quem é que segregou o país? Quem dividiu todo mundo? E quem enfraqueceu as instituições? Sobre a perda de confiança no sistema eleitoral, desnecessário até comentar, né? Já que nunca antes na história desse país houve tanto voto por correio suspeito, fazendo do apático Joe Biden alguém teoricamente mais popular do que Obama e Trump juntos. Enquanto Trump condenava os atos violentos e pedia paz, o Twitter achou adequado censurar o presidente dos Estados Unidos. Não é uma plataforma neutra, é um veículo de comunicação, um publisher que filtra conteúdo de acordo com a sua visão ideológica de mundo. O presidente dos Estados Unidos só pode postar aquilo que os censores do Twitter considerarem adequado. Pergunta retórica: todo aquele que defender Antifa e Black Lives Matter ou manifestações que acabem em confusão e desrespeito à lei e à ordem vai sofrer a mesma punição ou só Trump? Não obstante, vimos jornalistas aplaudindo, como a respeitada Miriam Leitão do Globo. Trump de castigo no Twitter por 12 horas e se não voltar pianinho, vai ser banido, comemorou. Esses progressistas se acham detentores da razão, falam em nome da ciência, enxergam em seus oponentes e adversários um bando de bárbaros e fascistas. Diante desse quadro, o que é uma censurazinha básica, não é mesmo? Eis o real perigo. A esquerda convencida de que luta para impedir um fascismo real não se importa de lançar mão dos métodos fascistas nessa batalha. E com isso enfraquece as instituições democráticas e asfixia as liberdades. Quem está feliz hoje é todo inimigo da América e o que ela simboliza para o mundo.
E a mídia é cúmplice com o seu duplo padrão. Fala em antidemocráticos agora, mas se calou diante das antifas, do Black Lives Matter, incendiando o país. E fingiu que a eleição foi absolutamente normal, desqualificando quem ousasse desconfiar ou questionar se algo claramente suspeito aconteceu. Quem planta vento colhe tempestade. Quem não acha normal ou aceitável tacar fogo em cidades, pregar o fim da polícia, ou então dezenas de milhões de votos suspeitos por correios, com a mídia tratando isso como trivial, e também a invasão ao Capitólio, precisa se unir para salvar a América dos radicais e dos seus cúmplices isentões. Sim, pois houve uma vítima fatal nessa invasão, e a imprensa está ignorando, tratando-a como uma terrorista. Leandro Ruschel resumiu bem. O erro de Ashley Babbitt, veterana da Força Armada, morta na invasão do Capitólio ontem, foi acreditar que tinha os mesmos direitos dos antifas e Black Lives Matter. Se fosse uma esquerdista, estaria sendo tratada como heroína e vítima. Como não é, virou terrorista. O discurso do senador republicano Mitch McConnell, após a volta dos trabalhos no Capitólio, foi uma defesa sensata das instituições, apesar do que fez a oposição com o apoio da mídia. A hipocrisia da esquerda é sim asquerosa, mas se a direita virar o mesmo monstro, acabou, nós já perdemos. Que venha agora, portanto, a vigilância, mas sem dar qualquer moleza para esses hipócritas da imprensa e esses isentões cúmplices da política.